E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo nosso aqui no canal do YouTube, onde a gente tem trazido episódios respondendo aos inscritos em nosso canal. Pessoas que têm dúvidas recorrentes voltadas a desenho realista e tudo que envolve esse universo. Então fica com a gente aí. Bom, antes de responder a dúvida do inscrito de hoje, eu quero te pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like aí e siga-nos pelas redes sociais que aparecem aqui nesse vídeo. E hoje a gente vai estar respondendo a pergunta do Rian Vitor. Olá, Charles, gostaria de saber como esfumar um fundo preto e qual a melhor maneira de preservar o grafite no papel. Desde já agradeço, pois você me ajuda muito. Valeu pelas dicas. Legal, Rian. Bom, essa é uma dúvida bastante recorrente. A gente tem selecionado nos comentários dos inscritos dúvidas que a gente sabe que normalmente as pessoas se interessam mais, né? Estão sempre questionando. E esse lance de fazer fundo escuro no desenho, a grafite, é algo que já me intriga também desde quando eu comecei. E ainda hoje é um desafio. Eu trabalho o fundo escuro de acordo com o papel que eu estou usando. Então vale lembrar que não existe uma regra, existe um processo de adaptação de acordo com o que você tem em mãos. Então vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que eu estou com papel Canson e com lápis da Faber-Castell. Como que eu vou fazer um fundo escuro no papel Canson com lápis da Faber-Castell, considerando que eu vou trabalhar aí com o lápis 6B? Eu vou trabalhar de uma forma não muito forte, por quê? Porque o papel Canson ele é poroso, eu uso o lado menos poroso dele e eu trabalho de uma maneira que não seja muito forte, não acalcando muito o grafite. Por quê? Para não saturar. Porque se satura, o papel ele fica muito brilhante e começa a ficar levemente ondulado. Então eu trabalho de uma forma que não seja muito escura, muito forte, e eu vou deixando meio poroso o fundo só com o lápis. Eu vou passando o lápis e deixando meio poroso. Só que depois eu venho com um pincel. O pincel ele pode ter cerdas de pelo de orelha de boi, cerdas sintéticas ou naturais. Você pega o pincel, corta pela metade as cerdas dele. Quando você compra ele vem com umas cerdas muito longa e aí na hora que você vai usar fica muito flexível e aí não dá o efeito desejado. Então você corta pela metade, vai lá e passa no grafite, né? Sobre o grafite. Eu não aconselho usar o pó do grafite. Tem gente que gosta do pó do grafite. Vou tentar fazer o fundo escuro jogando todo o pozinho e depois passando o pincel. Eu particularmente acho que faz muita lambança. Eu acho que não fica legal, não dá um resultado bacana. Algumas pedrinhas de grafite pode dar um efeito muito brilhante, de riscos brilhantes no fundo escuro. Não fica homogêneo, não é um trabalho que fica limpo, ok? Então eu prefiro trabalhar com o lápis 6B de uma forma leve e depois vir passando o pincel. Se você vê que não chegou na tonalidade que você queria, você pode então passar novamente o lápis com a mesma intensidade e passar novamente o pincel. O processo é esse, lápis e pincel. Charles, não seria legal fazer um fundo com um lápis mais claro e depois vir com um lápis mais escuro? Olha, eu já fiz assim, deu resultado, porém, de todas as formas que eu já fiz, essa maneira que eu estou dizendo de você passar o lápis mais escuro, de uma forma mais leve, e vir espalhando com o pincel ou fazendo com que, através do pincel, o grafite penetre mais no papel, dando esse aspecto mais escuro e homogêneo, é a forma que eu fiz que deu mais certo e de certa maneira não foi tão trabalhoso assim. Agora, se você esfrega muito um lápis, você passa ali muitas vezes um lápis, sei lá, B ou 2B, depois você espalha, você consegue um fundo mais homogêneo para depois vir trabalhar com o escuro. Só que dependendo da forma como você trabalha com grafite, se você pôr muita força no lápis B, por exemplo, você vai deixar uma camada ali meia lisa de grafite
que depois vai interferir na hora que você vem com a camada mais escura. Resumindo, não é fácil fazer um fundo escuro. Você precisa testar, você precisa pegar pedaços do papel que você vai usar. Eu já fiz isso muitas vezes. A galera vê o resultado do nosso desenho e muitas vezes não vê o processo que a gente utilizou para poder chegar naquele resultado. E eu já fiz testes várias vezes. Eu pegava retalhos do papel que eu iria usar. Então, por exemplo, eu vou fazer com papel Canson. Eu recortava um pedaço dele e testava nele. Testava fazendo com um lápis mais claro e depois outro mais escuro. Testava fazendo direto com o escuro de forma mais forte. Testava fazendo um pouco mais fraco e passando um esfuminho, ou um pincel, ou um papel higiênico. Ou seja, eu testava várias formas para chegar em uma que eu gostasse. Falava, essa aqui dá um fundo legal, homogêneo e escuro, que é o que eu estava buscando. E a mesma coisa eu faço com outros papéis. Vamos sair de um poro e ir para outro, tá? De um polo e ir para outro. De poro não, poro é poro de papel. Vamos sair de um polo para outro e sair do Canson, que é poroso, e ir para um Lana Bristol, por exemplo, que é bem mais liso, que é o mesmo papel que eu usei para fazer esse desenho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver por causa do brilho da luz, mas eu vou aproximar ele aí para você ver melhor na tela. Esse desenho aqui eu fiz com um fundo bastante escuro e usei lápis 4B e pincel, basicamente. Por se tratar de um Lana Bristol que é mais liso, eu acalco um pouco mais o lápis. O que não quer dizer que eu esfrego com força o lápis, deixando brilhante. Não. E outra coisa é você não ficar passando o lápis em várias direções. Passa na horizontal, depois passa na vertical, depois passa em círculos. Não, se você escolher uma forma de fazer, faça daquela forma até o fim, todo o fundo, para que fique algo limpo, algo homogêneo, não fique aquela alternância de traços e tal, fica uma coisa muito irregular, muito manchada. Então, eu particularmente gosto de trabalhar de uma forma mais circular. E aí eu vou fazendo pequenos círculos e vou preenchendo aquilo, repito, não muito forte. No Lana, um pouco mais forte do que no Canson. Então, conforme vai aumentando vai diminuindo a porosidade do papel, você pode acalcar um pouco mais o lápis e às vezes até subir um pouco mais a graduação. No Lana eu chego a trabalhar até com 6B tranquilamente. 6B e aí o mesmo processo. Eu passo não muito forte para que o papel não fique brilhante demais, porque se ele ficar brilhante demais de grafite, depois mesmo que você passe o fixador fosco, que é o que eu indico, ele cobre, mas fica manchas ainda no desenho, manchas ainda levemente brilhantes por causa da saturação do grafite, tá? Então, a melhor forma de trabalhar, na minha opinião, não é uma verdade absoluta, eu tenho pessoas que trabalham comigo, como o Samuel, a Maíra, a Cris, que trabalham de forma diferente e alcançam resultados tão bons quanto, às vezes até melhor. Então depende da forma como você se adapta e dos testes que você faz, a maneira que você acaba escolhendo para trabalhar. Então, resumindo tudo, a minha opinião é que você passe mais suave o lápis e esfume com o pincel. Mas, para finalizar realmente esse vídeo, a dica é que você faça testes, porque daí você mesmo vai chegando à conclusão de resultados que te agradam e não fica preso a nenhum tipo de padrão ou técnica estabelecida, ok? Então, se você tem a sua dúvida também, deixa aí nos comentários, que sejam dúvidas que traga valor para outros que possam assistir o vídeo também. E deixa aí nos comentários que a gente vai lendo, e a gente também tem a aba aí no nosso canal, Comunidade. Quando você entra lá na aba Comunidade, tem lá enquetes que a gente levanta sobre assuntos, e os assuntos mais quentes ali é o que a gente traz para ser discutido aqui no Respondendo aos Inscritos, ok? Vejo vocês aí na semana que vem. Até mais!